Olá, irmãos, boa noite, graça e paz a todos. Mais uma vez, é uma alegria muito grande podermos estar juntos, nós podemos falar um pouco mais da palavra do Senhor e aprender um pouco mais, e com a graça do Senhor nosso Deus, podemos crescer espiritualmente cada vez mais e mais. Na semana passada, fizemos apenas uma chamadinha para o nosso propósito, que é a proclamação do Evangelho. É uma série que nós vamos apresentar e juntos nós vamos poder aprender um pouco mais sobre isso, nós podermos juntos vencer as nossas dificuldades com respeito à proclamação do Evangelho. O que veremos hoje? Hoje praticamente nós vamos iniciar essa série. Na semana passada apenas fizemos uma chamada e hoje nós vamos iniciar a série. E nós começaremos a nossa série onde praticamente o Senhor, o próprio Senhor, começou a se anunciar ao povo hebreu e ao povo egípcio de uma forma muito mais ampla. Antes, o Senhor apenas tinha sua aliança com Abraão e todos os descendentes de Abraão, e os povos que viviam em torno de Abraão ouviam falar do Senhor. Porém, depois, o povo de Israel foi para o Egito. Vocês sabem tudo sobre isso já. Os filhos de Jacó, as famílias, as 12 tribos, foram para o Egito e ficaram lá no Egito 400 anos. Depois de 400 anos, o Senhor volta e se anuncia novamente, tanto para o povo judeu que estava no cativeiro, quanto para o povo egípcio que ainda não conhecia o Senhor. É muito bom nós podermos falarmos sobre esse ponto, pois nesse ponto você vai observar que o próprio Deus se anuncia para esse povo. E ele usa Moisés para fazer isso. Nós vamos analisar todos os pontos, as falas de Deus para Moisés, a fala de Moisés para o Senhor, e nós vamos ver que tudo que está escrito é altamente didático para nós, é altamente ilustrativo para nós, onde nós vamos poder aprender estudando cada ponto e a partir daí aprendermos como o Senhor fez para se anunciar a esse povo, e é exatamente como nós faremos para nos anunciar o Senhor para esse povo que está aí fora e que precisa e carece da misericórdia do Senhor. Muito interessante esse estudo, e vocês vão ver que nós já conhecemos esse texto, mas às vezes nós passamos por ele e não nos atentamos para os detalhes contidos nesse texto. É um texto muito rico. Esse texto que nós vamos estudar hoje é o capítulo 3 de Êxodo. Todo mundo já conhece, é aquele momento em que o Senhor chama Moisés, é aquele momento da sarça, onde a sarça queima e Moisés fica vislumbrado com aquilo e se aproxima da sarça e o Senhor começa a falar com ele. É um texto bem conhecido. Aliás, o pastor Arlindo, já no estudo de quarta-feira, já falou sobre isso e ele frisou bastante aqui as falas de Moisés e o Senhor, né? Falou da dificuldade de Moisés, falou da dificuldade que Moisés tinha em obedecer, e nós vamos rapidamente falar sobre isso. Mas o que eu quero apresentar nessa nossa série hoje é que essa forma com que o Senhor se apresentou para o mundo, vamos dizer assim, já nesse momento, é a mesma forma que nós devemos apresentar o Evangelho do Senhor para o mundo. Vocês também vão ver na série da próxima semana, Jesus usa o mesmo formato, as mesmas
as mesmas situações, as mesmas colocações. Então, uma coisa não está separada da outra. Então, a gente pode entender que é extremamente didático, e isso foi da própria ideia do Senhor fazer isso. E observando todos os pontos, vocês vão ver que é muito mais fácil nós entrarmos nessa nova realidade para a nossa vida, vamos dizer assim. É uma nova realidade. Então, vamos orar rapidamente, agradecendo a Deus por esse momento, e vamos dar início à nossa série. Pai querido, Deus de amor, Deus de misericórdia, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos juntos, ó Pai, como igreja. Podemos falar um pouco mais da Tua Palavra, podemos aprender um pouco mais da Tua Palavra, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque nós carecemos, Pai. Nós carecemos muito, muito, muito da Tua Palavra. E nós temos dificuldade realmente em pregar a Tua Palavra, falar do Teu Evangelho, anunciar o Teu nome às outras pessoas que não conhecem, Pai. Mas nós queremos Te agradecer por esse momento. Que o Senhor esteja nos abençoando, a mim especialmente nesse momento, que o Teu Santo Espírito esteja comigo, falando em todos os pontos, para que nada fique esquecido, para que aqueles que estão lá em casa, ouvindo a Tua Palavra, também possam absorver tudo aquilo que o Senhor tem para falar para eles nessa noite de hoje. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por tudo. Fique conosco. É em nome de Jesus que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Vamos lá, meus irmãos. Texto, então, é Êxodo 3. É um texto muito conhecido, é um texto longo. Nós não vamos ler o texto todo. Depois nós vamos pontuar o texto. Mas eu quero ir direto apenas no capítulo 3, versículo 14. Acompanhem, por favor, nas suas Bíblias aí em casa. Vocês que estão em casa, não deixe, como eu já disse lá na semana passada, de separar tempo para isso. Separe aquele tempinho. Já falamos sobre isso. Coloca a Bíblia do lado na hora de ouvir o vídeo, porque nós vamos poder estar acompanhando na palavra do Senhor todos os pontos, ok? E agora não é diferente. Então, Êxodo capítulo 3, versículo 14. Versículo 14. Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Vamos fazer algumas observações aqui. Primeiro ponto: quando o Senhor anuncia para Moisés, ele fala: e eu sou. Essa expressão, eu sou, ela quer dizer o quê? Ela quer dizer o absoluto. Quer dizer o Deus eterno. Aquele que não há outro além de mim. Aquele que não existe por si só. Aquele que não precisa de mais nada para si. Ele existe por si só, não precisa de mais de ninguém. É aquele que não precisa, não tem como explicá-lo, pois ele é absoluto de todas as formas. Interessante nós observarmos isso, que
o Senhor está falando para Moisés na primeira parte. Na primeira parte, na segunda parte dessa fala de Deus com Moisés, ele fala: eu sou o que sou. Quando nós vemos ou damos uma olhadinha na tradução um pouco mais detalhada, na verdade ele está dizendo aqui: eu sou o que serei. Ou seja, vocês vão me conhecer pelo que eu vou mostrar a vocês. Vocês não me conhecem. Agora você me conhece apenas pelo fato de eu estar falando com você. Mas vocês realmente vão me conhecer a partir do momento que vocês começarem a viver aquilo que eu vou mostrar para vocês. Ou seja, Deus está dizendo para eles esse povo vai conhecê-lo a partir daquilo que vai acontecer a partir de agora. Ele vai se revelar ao povo, tanto ao povo de Israel como aos egípcios. E vocês sabem que a partir daí segue uma balança. Aqueles que creem, o Senhor vai agir com misericórdia. E aqueles que não creem, o Senhor vai agir duramente. Observem isso o tempo todo, em todo o texto. E o Senhor começa deixando claro que Ele é absoluto nisso. Mas é importante nós entendermos que, assim como o Senhor está dizendo aqui, vocês vão me conhecer a partir de agora, pelo que eu vou me revelar a vocês. E vocês vão ter uma experiência comigo. E através dessa experiência comigo, vocês vão me conhecer. E é isso, eu quero fazer uma comparação. Quando nós proclamamos o Evangelho, é exatamente isso que acontece. Quando nós anunciamos o Senhor a uma pessoa que não conhece o Senhor, a reação é a mesma reação de Moisés, é a mesma reação desse povo. De dizer: quem é esse que eu não conheço? E nós vamos falar realmente na primeira parte de um Deus absoluto, de um Deus supremo, um Deus eterno, um Deus perfeito, um Deus que existe por si só. É isso que nós vamos falar. Mas a partir do momento que nós falamos das maravilhas que o Senhor tem feito na vida do seu povo, essas pessoas começam a acreditar e começam a conhecer melhor quem é esse Deus. Então essas pessoas começam a conhecer esse Deus não pelo que Ele é, mas pelo que Ele faz, ou o que Ele vai fazer na vida dessas pessoas. À medida que essas pessoas passam a ter uma experiência com esse Deus, então mais ainda elas vão conhecer esse Deus realmente pelo que Ele faz na vida de cada um deles. E isso é extremamente, eu vejo esse texto como algo extremamente didático para nós. E é exatamente assim como Deus se anunciou a esse povo lá no Egito. Agora nós também devemos anunciá-lo àqueles que não o conhecem, entendendo esses 3 pontos. Primeiro ponto: eles não conhecem a Deus. Vamos compreender isso. Moisés, observe que Moisés também não conhecia. Segundo ponto: quando nós anunciamos as coisas que o Senhor faz, eles têm um primeiro contato com Deus. Mas quando eles passam a viver de fato o Evangelho, uma experiência com Deus, aí é que eles passam a realmente a conhecer quem é Deus. Né? Como disse Jó: eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E essa fala de Jó reflete exatamente aqui nessa revelação do Senhor. Eu sou
o que sou, que na tradução do hebraico significa, na verdade, eu serei. Ou seja, o que eu serei para vocês a partir de agora, o que vai acontecer na nossa relação a partir de agora, é desta forma que vocês vão me conhecer. Ou seja, o que eu serei é o que eu sou. Compreende? Isso nos dá um entendimento de que a forma como o Senhor está se revelando a esse povo agora, no exato momento, é exatamente a forma como o Senhor quer que nós o anunciemos a esse povo que ainda não o conhece. Vamos observar então outros pontos. Agora vamos no texto. Como eu disse, não dá para ler o texto todo, então nós vamos em apenas alguns pontos. O texto começa assim. Êxodo 3. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro. Observe que Moisés estava despreocupado de tudo, apenas cuidando do seu rebanho. Ele não tinha esse conhecimento de Deus, não sabia quem era Deus, mas observe o outro ponto, o versículo 2. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo. Ou seja, a disposição do Senhor em anunciar para Moisés parte totalmente dele a iniciativa. Moisés não o conhecia. O que nós devemos entender é exatamente isso. Por isso eu digo que é didático. Quando nós saímos para anunciar o Evangelho, é da mesma forma, nós precisamos entender isso. O outro não conhece o Senhor, então nós precisamos anunciar o Evangelho para ele, de forma com que ele passe a conhecer o Senhor. E nós vamos falar do quê? Nós vamos falar exatamente das maravilhas que o Senhor é capaz de fazer na vida dele, das transformações que o Senhor é capaz de trazer na vida dele. Observe que Moisés é atraído pelo fogo que queima a sarça, mas não consome a sarça. O fogo que arde na sarça, mas não consome a sarça. E Moisés é atraído por esse fogo e ele se aproxima de Deus. E disse consigo, o versículo 3, e disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha. Ele fica maravilhado com aquilo e ele é atraído para a sarça. Quando ele se aproxima da sarça, observe o 4. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Interessante que toda a iniciativa é do Senhor, o que me faz acreditar. Eu quero também que você compreenda dessa forma, que faça você acreditar que a iniciativa precisa ser nossa. Essa história de que todo mundo prega por aí, tem gente pregando na televisão, não tem como essas pessoas dizer que não conhece. Não é essa a proposta do Senhor. A proposta do Senhor é que alguém pregue para eles. Eu consigo ver isso claramente nesse texto, espero que você também esteja vendo. A proposta do Senhor é que alguém pregue para eles. E é o que o Senhor está fazendo aqui para Moisés, pois Moisés não o conhecia, e ele está se revelando a Moisés. E ele usou da sarça para atrair Moisés. E nós também devemos observar que em determinadas situações que uma pessoa vive, ela está mais apta, vamos dizer assim, ou mais disposta a ouvir a palavra do Senhor, ou ela está precisando de ouvir a palavra do Senhor. E é nesse ponto que eu quero que você
Preste atenção nesse momento. Quantos à sua volta não estão, às vezes, precisando ouvir a palavra do Senhor e nós, muitas vezes, deixamos de falar, deixamos de anunciar o Evangelho, deixamos de anunciar o Senhor para essa pessoa. Mas o Senhor aqui atraiu Moisés e anunciou para Moisés a sua palavra e se revelou a Moisés. Vamos continuar. No versículo 6, ele diz: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e Jacó. Nós já conhecemos o texto. Observe que ele se apresenta como Deus dos pais de Moisés. Nós também podemos fazer isso, anunciando o Evangelho para essa pessoa e dizendo para ela: olha, eu gostaria de revelar que o Senhor te conhece, que o Senhor conhece as suas dores, conhece os seus problemas e Ele quer te ajudar. E Ele quer fazer parte da sua vida. Nós precisamos estar atento aos detalhes, tão somente aos detalhes à nossa volta, às vezes dentro da nossa própria casa, e nós não conseguimos observar isso. Então, nós temos que ter um olhar atento para as necessidades dos outros à nossa volta, e nós, ao longo da nossa vida, no nosso cotidiano, nós esquecemos disso. Quando nós começamos a olhar para as pessoas à nossa volta, temos empatia pelas pessoas, isso muda. E é essa proposta que nós temos que ter no nosso coração, na nossa mente, para que nós comecemos a observar mais aquele que está lá fora, aquele que está do nosso lado, no nosso trabalho, aquele que está vizinho ou qualquer uma outra pessoa, para que nós possamos nos achegar a Ele e revelar a boa e agradável vontade do Senhor também para a vida dele. Vamos continuar. No versículo de número 7, o Senhor diz: por causa de seus exatores, conheço-lhes o sofrimento, por isso desci, a fim de livrá-los da mão dos egípcios. Ou seja, o Senhor sabe o que está acontecendo com o seu povo. O Senhor sabe o que está no sofrimento do seu povo, da necessidade do seu povo. Assim, nós também podemos observar o que está acontecendo com essa pessoa que está carecendo da palavra do Senhor. Mas para isso nós precisamos estar atentos, nós precisamos ter empatia, mais empatia pelas pessoas. Nós precisamos estar focados não apenas em nós, no nosso interesse, na nossa família, na nossa casa, mas também nos outros que estão à nossa volta, que carecem desse nosso olhar de bondade, de misericórdia. Vamos seguir o texto. O versículo 8. O Senhor revela aqui para que ele buscou o povo dele de novo. Para fazê-lo subir daquela terra, de uma terra boa e ampla, terra que manda leite e mel. Ou seja, observe, é a mesma coisa. O Senhor vê o povo dele no sofrimento, lá no Egito, e ele vai em busca do seu povo para tirá-lo do sofrimento e levá-lo para uma terra boa que manda leite e mel. Ou seja, a misericórdia do Senhor é tremenda com o seu povo. Ele não se esqueceu do seu povo. O olhar dele está atento com o seu povo. E ele vê o sofrimento desse povo. E ele quer tirar esse povo do sofrimento e levá-lo para uma terra boa, uma terra espaçosa, uma terra que manda leite e mel, como diz a palavra do Senhor. Ou seja, uma terra de abundância, de vida e não de morte. E é exatamente isso que nós precisamos fazer, que nós precisamos ver, encontrar nessas pessoas o momento em que nós podemos tirar essas pessoas de uma terra, uma situação de sofrimento, de dor, de angústia,
para levá-los para uma outra situação, uma situação de abundância, uma situação de vida, não de morte como ela estava. Isso fica nítido. E se vocês observarem, quando uma pessoa conhece o Senhor, exatamente, e ela se ouve a voz do Senhor, é exatamente isso que acontece. Então esse texto é extremamente didático. É o Senhor fazendo isso, Ele mesmo fazendo isso com Moisés e com seu povo. E por isso nós temos que usar esse texto, entender, compreender e começar a pôr em prática na nossa vida. Porque se ficar guardado também não vai adiantar nada, nós precisamos colocar em prática na nossa vida. E é isso que nós vamos aprender. Eu quero, junto com vocês, estarmos sempre juntos, aprendendo sempre um pouco mais sobre isso. Eu peço que vocês acompanhem ainda um pouquinho mais. Observe que o versículo 9: pois o clamor dos meus filhos, dos filhos de Israel, chegou até mim. Também vejo a opressão com que os egípcios os têm oprimido. O Senhor está atento e Ele sabe dos filhos deles que está lá fora, que está em sofrimento. Eu quero lembrar vocês que os filhos dele que está lá fora em sofrimento são meus irmãos, são teus irmãos. Muitos deles estão presos, algemados pelo Satanás, estão sofrendo dores físicas, estão com problemas de saúde, problemas financeiros, ou seja, em sofrimento. E como o Senhor fez aqui com o seu povo, nós também devemos fazer com esse povo que está lá fora. A vontade do Senhor para nós é exatamente essa: que nós saiamos da nossa zona de conforto, com o conhecimento da palavra que já temos, alimentados, bem nutridos com a palavra, nós possamos encontrar essas pessoas que são meus irmãos, seus irmãos, filhos do mesmo pai, pertencentes à mesma casa, chamá-los para a boa e perfeita vontade do Senhor também, para que eles possam experimentar o gozo de viver na presença do Senhor. Vamos seguir um pouquinho mais. Olha, atenção para o versículo 12. Ele dizendo para Moisés: eu serei contigo, este será o sinal de que te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Interessante essa palavra do Senhor, preste atenção. Não é, pois, a vontade do Senhor para aquele que está lá fora sofrendo, que não conhece, que não tem conhecimento da palavra, que não tem conhecimento de Deus, que eles venham e depois se convertam dos seus maus caminhos, tenham entendimento do Senhor e amem o Senhor, amem a palavra, estejam com o Senhor e se reúnam conosco para servir ao Senhor. Não é a mesma? Não é o mesmo propósito? Esse texto é extremamente didático para nós, onde o Senhor mesmo se revela a boa e perfeita vontade dele para nós. Quando essas pessoas se convertem, elas se juntam a nós e passam a glorificar o Senhor e a servir ao Senhor na casa do Senhor junto conosco. Vamos observar o último texto. Vamos ler juntos o versículo de número 15. Observe, no finalzinho, não vou ler inteiro, no finalzinho. O Senhor diz: este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Ou seja, é a vontade do Senhor se revelar àquele povo, para que de geração em geração esse povo falasse dele, para que ele fosse conhecido a todos os povos pelo mundo afora. Essa foi a vontade do Senhor para aquele povo, e ela não mudou.
A vontade do Senhor permanece, porque o Senhor não mudou. E nós aprendemos isso na casa do Senhor todos os dias. O Senhor não muda, Ele é o mesmo, e a vontade dele permanece. Por isso eu digo que assim como o Senhor se revelou àquele povo, Ele ainda quer ser revelado àqueles que estão lá fora, que ainda não o conhecem. E agora é papel da igreja fazer isso, revelar ao Senhor aquele que eu ainda não conhece. Hoje ficaremos aqui, até aqui. Eu peço que vocês leiam esse texto em casa, leiam com cuidado, observe cada um dos pontos que eu falei e vocês vão compreender cada vez mais que essa é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para nós. Que nós possamos levar o nome do Senhor, o conhecimento do nome do Senhor àquelas pessoas que ainda não o conhecem. Na próxima semana nós falaremos sobre uma outra perspectiva, a perspectiva de Jesus. Quando Jesus sai do deserto e Jesus vem para a sinagoga, vocês vão observar que ele fala exatamente da mesma forma. Para quem ele veio? E vocês vão ver que tudo tem a ver conosco. Tudo tem a ver com a proclamação do Evangelho. Então, observem que o Senhor pontualmente vem tentando ensinar, e Ele quer que a gente aprenda isso, Ele quer que a gente viva isso, que a gente não apenas o louve, o adore nos templos, em casa, mas Ele quer também que nós tenhamos uma vida de adoração plena através da proclamação do Evangelho. Com certeza vocês vão entender que realmente foi para isso que o Senhor fez cada um de nós, para que nós possamos levar o Evangelho a essas pessoas que ainda não conhecem. Muito obrigado para aqueles que estiveram assistindo, e eu peço que vocês que podem, apresentem o nosso texto a outros que ainda não assistiram, comentem sobre o nosso texto, para que eles possam também nos achegar a nós e fazer parte dessa nossa série, poder acompanhar também a nossa série, que será de um crescimento espiritual muito grande para cada um de nós. É essa a minha vontade, esse o meu desejo, e eu estou bem certo que é o desejo do Senhor também para cada um de nós. Muito obrigado a todos, eu fico agradecido por vocês terem acompanhado, que nós possamos na próxima semana estar juntos de novo, com a graça de Deus, e possamos aprender um pouquinho mais da palavra do Senhor. Amém.